Pensar no que a missão Voyager se tornou é realmente fascinante. É inacreditável o fato de termos conseguido colocar uma missão funcional nas regiões mais inóspitas do espaço, onde até mesmo a proteção magnética do Sol acaba e tudo é bombardeado por uma intensa radiação que chega de regiões longínquas do espaço. A bilhões de quilômetros de casa, o espaço por onde essa missão passa é considerado hoje o vácuo mais perfeito que temos, onde temperaturas congelantes reinam e nenhuma estrela é capaz de aquecer. Baseado nisso, fica então uma dúvida no ar. Por que as sondas Voyager então já não congelaram no espaço profundo? No vídeo de hoje, vamos viajar até as regiões mais longínquas por onde as sondas Voyager estão passando para entender por que elas não congelaram. Um pedido muito rápido antes do vídeo continuar. Se você que está chegando agora aqui no canal ainda não está inscrito no Mistérios do Espaço, desce a tela, aperta o botão inscrever-se aí embaixo e ajude o nosso canal a chegar a 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Estamos muito perto. Neste momento faltam menos de 10 mil inscritos para chegarmos nessa marca tão incrível. Então eu conto com essa ajuda de você aí do outro lado. Bora pro vídeo. O espaço interestelar está muito longe de ser um vazio absoluto. Entre uma estrela e outra existe o chamado meio interestelar, uma imensa região preenchida por uma quantidade extremamente tênue de matéria e energia. Ali estão presentes átomos, moléculas, partículas eletricamente carregadas, poeira microscópica, raios cósmicos e muita radiação eletromagnética. Embora a quantidade de matéria seja incrivelmente pequena quando comparada à atmosfera terrestre, ela é suficiente para influenciar a evolução das estrelas e de toda uma galáxia. As condições físicas desse ambiente variam enormemente de uma região para outra. Existem regiões mais frias e densas, onde predominam moléculas de hidrogênio e que podem dar origem ao nascimento de novas estrelas, enquanto outras regiões são extremamente quentes e compostas por gás altamente ionizado. Em regiões mais densas do espaço, podemos ter 1 trilhão de partículas espalhadas por um único metro cúbico. E por onde as sondas Voyager estão passando hoje, há apenas 100 partículas por metro cúbico, ou seja, um vazio quase absoluto. A composição do espaço interestelar é bastante simples. Temos a maioria das partículas formadas por hidrogênio, uma outra parte por hélio e uma outra parte ainda menor de outros elementos, como carbono, oxigênio e tudo mais. Esses elementos foram produzidos no interior das estrelas ao longo de bilhões de anos e lançados ao espaço por ventos estelares e explosões de supernovas. Com o passar do tempo, esse material enriquece as nuvens interestelares, que futuramente poderão formar novas estrelas, planetas e até sistemas solares inteiros. Apesar da baixíssima densidade, o meio interestelar está longe de ser um ambiente calmo. Campos magnéticos atravessam toda a galáxia, enquanto ondas de choque geradas por explosões estelares e movimentos turbulentos comprimem e dispersam nuvens de gás e poeira ao longo de milhares ou milhões de anos. É justamente esse ciclo contínuo de destruição e renovação que mantém a matéria circulando pela Via Láctea e regula o nascimento de novas gerações de estrelas. Foi justamente nesse ambiente que as sondas Voyager começaram a explorar após deixarem a influência direta do Sol. A Voyager 1 entrou oficialmente no espaço interestelar em agosto de 2012, seguida pela Voyager 2 em novembro de 2018. Desde então, ambas medem diretamente a densidade de partículas, a intensidade dos campos magnéticos, a radiação e as características do plasma interestelar, fornecendo à humanidade as primeiras observações realizadas de uma região que durante séculos só podia ser estudada por meio de observações indiretas feitas a partir da Terra. Mas tudo tem um preço. Chegar nessas regiões custou muito à missão, uma vez que a NASA desativa cada vez mais sistemas da sonda para preservar seus circuitos essenciais. Afinal, o ambiente por onde elas passam hoje pode ser simplesmente devastador em temperatura e radiação.
Um mau planejamento de onde direcionar a energia pode acabar com a missão histórica e ela então ser encerrada. Para durar tanto tempo assim, um planejamento muito bem feito foi realizado. Quando pensamos no espaço interestelar, não sei para vocês, mas pelo menos para mim, me vem um vazio praticamente absoluto. E é quase isso mesmo. Afinal, a temperatura por onde elas estão passando hoje pode atingir menos 270,4 graus Celsius. Isso é muito próximo até do zero absoluto. Mas como essas sondas tão antigas conseguiram sobreviver até hoje sem congelarem? A resposta é muito mais interessante do que parece e envolve uma diferença entre temperatura e quantidade de calor. A temperatura mede a energia média das partículas, enquanto o calor depende da quantidade de matéria disponível para transferir essa energia. No espaço interestelar quase não existem partículas. Em algumas regiões, apenas algumas centenas delas por metro cúbico, tornando o ambiente muito mais vazio do que qualquer vácuo produzido na Terra. Isso significa que praticamente não há matéria suficiente para retirar calor da sonda de forma eficiente. É justamente por isso que dizer que o espaço está a menos 270 graus Celsius pode ser um tanto controverso. Se você colocasse um termômetro no espaço profundo, ele indicaria uma temperatura extremamente baixa. Porém, um objeto não passa automaticamente a essa temperatura, porque quase não existe nada ao seu redor para absorver sua energia térmica. No vácuo, a única forma eficiente de perder calor é através de emissão de radiação infravermelha, um processo relativamente lento. Além disso, as sondas carregam sua própria fonte de calor. Elas são alimentadas por um gerador termoelétrico de radioisótopos, que produz eletricidade a partir do decaimento radioativo do plutônio 238. Embora a produção de energia tenha diminuído ao longo de décadas, o gerador ainda libera uma quantidade significativa de calor, aquecendo naturalmente o interior da espaçonave. As sondas também possuem aquecedores elétricos destinados a manter componentes críticos dentro da faixa adequada de funcionamento. Sistemas eletrônicos essenciais, instrumentos científicos e linhas de combustível dos pequenos propulsores recebem aquecimento quando necessário, evitando que determinadas partes atinjam temperaturas capazes de comprometer a missão. Ao longo dos anos, conforme a energia disponível foi diminuindo, a NASA desligou equipamentos considerados menos importantes para preservar a eletricidade e justamente evitar que sistemas vitais sejam desativados. Outro fator importante é o excelente isolamento térmico dessas sondas. A estrutura da espaçonave foi projetada para minimizar as perdas de energia para o ambiente externo, funcionando de uma maneira semelhante a uma garrafa térmica. Como quase não existe matéria ao redor para conduzir o calor, esse isolamento ajuda a conservar por muito tempo a energia térmica. Curiosamente, o maior desafio enfrentado pelas Voyager não é exatamente o frio, mas sim a radiação. Fora da proteção magnética do Sol, as sondas ficam expostas continuamente aos raios cósmicos galácticos e às partículas altamente energéticas que atravessam o espaço interestelar. Essas partículas podem degradar componentes eletrônicos, alterar circuitos, causar falhas em memórias e, com o passar dos anos, reduzir a confiabilidade dos sistemas da espaçonave. É por isso que, mesmo após quase meio século de viagem, as Voyager continuam operando não porque desafiam o frio do espaço, mas porque foram projetadas para lidar com ele desde o início. Pois é, o ambiente interestelar é muito, mas muito frio, mas de longe um dos problemas principais. Hoje, o principal problema da missão é justamente o efeito cumulativo da intensa radiação do espaço profundo. De qualquer forma, temos que bater palmas pelo fato delas estarem operando no espaço tão longe da Terra por tanto tempo. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aqui embaixo. Até a próxima!